Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos compartilhar algo precioso para a tua vida. E eu tenho certeza que se você colocar em prática o que nós iremos falar, a sua vida vai melhorar. Está lá em Números, capítulo 16, versículo 26, que diz assim, ó: E Moisés disse ao povo: afaste-se das barracas desses homens maus, e não toquem nada que sejam deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Olha que coisa interessante aqui, ó. A maldade desses homens era tão grande que se alguém encostasse nos objetos deles, o que iria acontecer? Eles iam morrer. Olha o nível de maldade que estava dentro do coração desses homens. Mas aí eu fiquei pensando, por que essa maldade entrou tão grande dentro deles? Por causa da língua. Eles começaram a fazer rebelião contra o homem de Deus. Eles começaram a falar mal do homem de Deus. E a realidade é que tudo começa onde? Na língua. A gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar mal, para não se tornar perverso, porque a língua leva a pessoa ao auge da maldade. E foi o que aconteceu com esses homens aqui. Eles começaram a falar mal de Moisés, se rebeliar contra ele, fazer rebelião. E aí o que aconteceu? Eles foram destruídos. E a coisa era tão séria que quem tocasse nos objetos desses homens maus iriam morrer também. Você vê a importância do que a gente fala. Porque o que a gente fala pode nos tornar uma pessoa má ou perversa. Isso é independente de religião. Isso aqui é uma lei espiritual. As nossas palavras são sementes. E se a gente quiser comer um fruto bom, a gente tem que plantar sementes boas, falar coisas boas. Porque senão o que vai acabar acontecendo? Se você não dominar a sua língua vai fazer você se tornar uma pessoa má, uma pessoa perversa. Por exemplo, tem gente que fala mal das pessoas, principalmente do homem de Deus, mas fala mal das autoridades que Deus constituiu. Por exemplo, a pessoa fala mal do pai e da mãe. O pai e a mãe são autoridades sobre os filhos. Tem gente que fala mal do político, do presidente, mas agora ele é o presidente, ele é a autoridade. E se a gente ficar falar mal da autoridade que Deus levantou, vai sofrer as consequências. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, é claro, eu não vou concordar com as atitudes, mas eu não posso falar mal da autoridade que Deus levantou. Eu não posso falar mal do meu pai. Eu não posso falar mal da minha mãe. Porque senão o que acaba acontecendo? Eu vou me tornar uma pessoa má. Quem lembra de Miriam? Miriam era irmã de quem? De Moisés. E ela ficou o quê? Leprosa, porque falou mal do irmão, que é uma autoridade que Deus constituiu. Então tome muito cuidado. Se você não quer se tornar uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa infeliz, porque toda pessoa má e perversa, ela é infeliz. Porque geralmente quem é infeliz acaba levando as pessoas a viver uma vida infeliz. Porque ninguém que é feliz vai ficar brigando com os outros à toa. É ou não é? Mas se você vê uma pessoa má, perversa, arrumando briga de graça. Então, se você quer ser feliz,
domine a sua língua. Porque senão, você vai acabar se tornando mal sem perceber. Porque os nossos pensamentos vêm. E você resiste os seus pensamentos com as palavras. E depois vem as atitudes. É uma coisa acompanhando a outra. Você pensa numa coisa ruim. Se você documenta aquilo com as suas palavras, você vai colher o fruto daquilo que você fala. Então tome cuidado. Não se deixe se levar pela maldade. Você vê que a maldade desses homens era tamanha que se você tocasse no objeto deles, você iria morrer. Mas tudo por quê? Por causa da língua. O pecado da rebelião. Outra coisa, se você está numa igreja que você não concorda com o pastor, não faça rebelião. Peça a bênção dele e vai para outra igreja. Porque se você fizer rebelião dentro da igreja, você vai estar debaixo de uma grande maldição. De uma grande maldição. Se você está num ministério e você está sendo injustiçado, peça a bênção do pastor e saia do ministério. Não faça rebelião, porque senão você vai entrar num buraco sem fundo. Muitas pessoas hoje, elas não entendem porque a vida dela não dá certo. Por quê? Por causa da língua. A pessoa só fala mal dos outros, só fica criticando os outros. A realidade é que a gente tem que cuidar da nossa vida e parar de cuidar da vida dos outros. Lutar para crescer, lutar para ser feliz. Mas muitas das vezes a pessoa, ao invés de cuidar da vida dela, ela fica cuidando da vida da outra pessoa, falando mal. Tome cuidado com isso. Nós temos que lutar para ser feliz e a gente tem que vigiar no que a gente fala. Na hora da raiva tem gente que fala um monte de besteira. Muitas das vezes a pessoa adianta até a partida dela desse mundo porque fala besteira. Sabe qual é a maior doença que mais mata no mundo inteiro? É um infarto. O infarto é o quê? A pessoa fica nervosa, os batimentos cardíacos aumentam, a pressão sobe. E o que a gente mais vê isso acontecer é na hora da briga. Porque quando a pessoa está brigando com a outra, muitas das vezes ela tem vontade de matar a outra. Isso é demônio. E muitas das vezes nessa crise, nessa raiva, nessa sede de raiva, a pessoa acaba até partindo antes do tempo. Porque ela não mata com revólver, mas mata com a língua dela, falando maldade, falando perversidade, xingando, amaldiçoando a outra pessoa. Quantos pais amaldiçoam os seus filhos na hora da briga? Falando que ele não vai ser feliz. Falando que ele vai sofrer da mesma forma que o pai ou a mãe está sofrendo. E a realidade é que acaba sofrendo, porque é uma palavra de maldição. É uma palavra de maldição que leva as pessoas a se tornar maldosa. Então tome cuidado no que você fala. Porque se você não tomar cuidado, a gente acaba se tornando mal sem perceber. Na hora da raiva, na hora do estresse, se acalme. Feche a boca. Feche a boca. Porque senão você vai falar coisas que você vai se arrepender e você vai colher daquilo que você falou.
das sementes das palavras que você falou. Então tome muito cuidado. Lute para ser feliz e tome cuidado com as suas palavras. E eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal. Nos ajude a levar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão tristes, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, porque da mesma forma que você está nos ajudando, Deus vai levantar pessoas para te ajudar também. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.